Cheguei! Hello! Como é que você está? Você tá bem? Bem? Oh, que maravilha! Eu estou ótima, graças a Deus. Veja, hoje a nossa aula, nossa nona aula, é sobre multipotencialidade. Eu não me limito. Então eu convoco aqui aquelas pessoas que não cabem nas caixas. Eu convoco aqui aquelas pessoas que não cabem nos padrões sociais. Eu conclamo aqui aquelas pessoas que querem dar um basta nesses limitadores, nessas regras, nessas cercas que nos enclausuram. Eu conclamo, eu convoco você para falar sobre a sua multipotencialidade, sobre o universo de possibilidades que você pode ter na sua vida ainda nessa existência. Eu convoco você para que a gente converse, uma conversa adulta, uma conversa oficial, sobre as possibilidades reais de performar e de se diferenciar no mercado, independente se é especialista ou generalista. Eu convoco você para que você compreenda qual é a sua essência, reconheça nela a sua potencialidade e transforme a sua fraqueza rotulada pela sociedade como a sua maior fortaleza, como aquele poder, superpoder que ninguém sabe que você tem, mas que na hora certa você usa. Você deixa ele aflorar, você deixa ele reverberar e ele faz aquele estrago na sociedade, porque ele muda a sociedade. Então, amigas, amigos que não se enquadram, que não cabem na caixa, que não se limitam, porque quem tem limite é município, que não se cercam, porque quem tem cerca é terreno, aquelas pessoas inquietas que tem várias paixões, vários amores ao longo da sua vida. Esteja bem-vinda e bem-vindo nesta aula que pode transformar a sua realidade, que pode transformar o seu crescimento, que pode fazer você agora se descobrir e partir daqui para frente, daqui para depois, numa vida épica, numa vida abundante, numa vida que te dê prazer. E numa vida que calha a boca dessa sociedade que quer te impor padrões que a ela cabe, não a você. Que a ela limita, não a você. Que a ela é necessária, não a você. Então essa aula de hoje ela vem para ser um marco na sua existência, porque a gente vai fazer essa análise profunda de como a gente pode hoje, nos tempos atuais, pós-pandêmico, sair de uma conexão limitada, tacanha, para uma conexão ampla, vasta, para uma conexão na qual a gente se encontra, se reconhece no mundo. Eu me reconheço e eu reconheço você, Roberta. Então, uma reconhece a outra e a gente se complementa. E a gente vai juntas, e a gente dá as mãos, e a gente caminha num caminho múltiplo, num caminho colorido, num caminho em que cabe todos, num caminho em que um não anula o outro, ao contrário, um complementa o outro. É justamente nesse viés que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, estejam preparadas. Esteja preparada, porque agora o mundo vai tremer. Olha, eu fui fazer faculdade. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda. Tudo bem, Roberta? Eu fui fazer faculdade e aí a minha vida inteira, a minha infância inteira, eu tinha convicção de que eu seria psicóloga. Porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas e eu sempre gostei de encontrar respostas. Eu sempre gostei de ouvir, eu sempre pratiquei a escutativa, quando nem se falava que existia essa tal escutativa, eu já praticava. Eu ouvia a pessoa, entendia o que ela estava fazendo e gostava de aconselhar, eu gostava de direcionar, eu gostava de liderar.
Sempre gostei. E aí eu ouvia diversos assuntos. Eram amigas que vinham falar de namorados, eram amigos que vinham falar de namoradas, eram pessoas que vinham falar de carreira, sempre as pessoas encontraram em mim um aconchego. A recíproca nem sempre foi verdadeira, né? Mas eu sempre estive ali, pronta, disposta para ouvir. Essa minha característica de audição, de ouvir com o coração e de ouvir ativamente, fez com que eu tivesse muito forte que eu queria ser psicóloga. E aí eu lembro que eu ganhei um computador com 16 anos, mas com 15 anos eu acho, eu ganhei um computador. E eu fiquei encantada com aquele computador. E aí eu fui fazer um curso de manutenção de computadores. Fazendo o curso de manutenção de computadores, eu me apaixonei por aquela área de computador, de internet. Eu sou da geração em que a internet era discada. Talvez você que esteja aqui nem saiba o que é isso. A internet era discada. E aí eu fui fazer esse curso de manutenção de computadores e eu já trabalhava desde os 12 anos. Eu gostava de ver como as pessoas se comportavam no trabalho. Eu gostava de ouvir ativamente, eu me apaixonei pelos computadores e eu gostava de olhar o mundo corporativo, o mundo empresarial. Eu sempre me encantei com o mundo empresarial. Descobrindo como eram as profissões, pensando nas profissões, eu sempre fui muito nerd, então eu fazia muitos cursos, já desde pequena. Descobrindo as profissões, eu vi que ser psicóloga estava na minha essência, eu tinha que ser psicóloga. Porque se eu fosse psicóloga, eu ia trabalhar no corporativo, e aí eu ia fazer no corporativo aquilo que eu estava entendendo que era importante. Então eu ia fazer no corporativo a minha missão, eu ia levar a psicologia para o empresariado. Por quê? Porque o empresariado não sabia lidar com o corporativo. O empresariado, os funcionários não sabiam lidar com o comportamento. Então as pessoas eram contratadas pelas competências profissionais, técnicas, e elas eram dispensadas pela incompetência, pela inabilidade comportamental, pela falta de inteligência emocional. Aí, em 95, o Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional. Quando eu li aquele livro, eu falei, uau, é isso mesmo, vou ser psicóloga corporativa. Eu não gosto de ficar em clínica, eu não quero clinicar, eu não quero ser aquela psicóloga que fica quietinha, passiva, ouvindo a pessoa falar. Não, eu quero ser ativa. E aí eu comecei a praticar, eu comecei a estudar mais sobre o corporativo, mesclando com comportamento. Veja, meu futuro estava traçado, uma psicóloga corporativa, coisa que nem se falava na época muito. Eu já ia inovar, né? Já ia entrar chegando. Aí eu já ia inovar. Moral da história, cheguei na faculdade, eu fiz uma imersão no final de semana. A revista Você S.A. trouxe um coach. E aí ela fez uma imersão, ela propôs uma imersão. Então eu peguei aquela revista e fiz uma imersão em mim mesma. Foi a primeira vez que eu fiz uma imersão mais profunda. Eu acho que eu tinha 18, 19 anos nessa época. E aí eu fiz essa imersão. Gente, eu fiquei o final de semana inteiro, sábado e domingo, final de semana inteiro, presa no meu quarto. Eu só saí para ir no banheiro e pegar comida para levar pro quarto. Só. Mas eu fiquei o final de semana inteiro presa no quarto. Minha mãe até achou que eu tava doente, porque eu sempre fui baladeira. E como assim você não vai sair esse sábado? Não, não vou sair, porque minha cabeça explodiu quando eu vi aquela revista, quando eu li aquela matéria, eu me encantei, eu fiquei apaixonada. Inclusive, eu até entrei em contato com a Você S.A. para ver se eles têm aquela matéria, porque eu queria ter aquela revista hoje, né? Para fazer uma releitura. Eu reencontrei o meu caderninho, depois eu mostro para vocês, eu reencontrei o meu caderninho no qual eu escrevi, eu respondi as questões propostas naquela imersão. E olha, eu nem pensava em advogar, eu nem pensava no mundo jurídico, e quando eu respondi essa imersão, quando eu fiz essa imersão, adivinha, eu escrevi mais
sobre direito do que sobre psicologia. Porque ali tinha uma pergunta que era assim: se você não for a sua profissão X principal, o que mais você seria? E aí eu escrevi, seria advogada. Gente, é incrível. Eu não me dei conta na época. Eu não percebi na época que eu estava fazendo isso. Mas é incrível quando eu olho hoje, 20 anos depois, e eu estou exatamente no mesmo lugar, para você ver a profundidade dessa imersão. Eu estou exatamente no mesmo lugar em que eu me propus lá 20 anos atrás, no qual eu escrevi aquelas questões. Olha que interessante, eu escrevi mais sobre direito do que sobre psicologia, mas aquilo não ficou claro para mim. Eu fui para a porta da faculdade para fazer a minha inscrição, crente que eu faria psicologia. E aí eu lembro que quando eu prestei USP, eu escrevi primeira opção psicologia, segunda opção direito. Aí eu peguei, fui, me inscrevi na USP, não passei na USP e fui tentar a Uninove, porque a Uninove era mais perto da minha casa. Quando eu cheguei na Uninove, não sei, me deu um estalo. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu dar uma olhada no cronograma das aulas. Me deu um estalo. Eu não sei se eu li alguma coisa que me sugestionou, se eu escutei algum curso ou alguma aula, eu não lembro. Eu sei que me deu um estalo. Deixa eu ver o cronograma. Quando eu olhei o cronograma de psicologia era psicologia, 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 psicologia. Eu, não gostei. Eu falei, quê? Ficar fechada? Não, não quero. Eu não sei, me broxou, me desencantou naquele momento. Quando eu olhei direito, eu vi filosofia, eu vi direito do trabalho, direito civil, metodologia, eu vi prática, eu vi, nossa, história, eu vi um monte de coisa. Eu falei, uau, é isso. É isso, eu vou ser advogada. Por quê? Porque a advogada não fica engessada, não precisa ficar fechada. E aí eu já tracei ali, bom, como eu amo psicologia, então eu vou fazer no final mestrado ou especialização em psicologia forense. E aí depois eu vou fazer mestrado em criminologia, porque eu achava que eu queria trabalhar com crime. E olha só que interessante, no final das contas, eu não fui trabalhar com essas áreas mais restritas, mas sim eu vim trabalhar com desenvolvimento humano. Você entende? Por que eu tô contando essa minha trajetória? Porque eu quero que você enxergue, e essa é uma aula para a gente traçar esse caminho, né? Essa trilha. Eu quero que você enxergue hoje em você o que te trouxe, né, até aqui. Como é que você chegou a ser definida como essa advogada, como esse advogado? O que fez você definir essa profissão que você tanto, né, vislumbrou? E aí eu quero que você entenda o seguinte, eu me senti enganada quando eu terminei a faculdade. Eu me senti enganada. Por que eu me senti enganada quando eu terminei a faculdade? Porque quando eu terminei a faculdade, aí todo mundo... Gente, na faculdade eu aprendi direito penal, direito processual, direito civil, aprendi direito trabalhista, aprendi direito empresarial, eu aprendi um monte de direito, eu aprendi um monte de vida, eu aprendi um monte de possibilidade, eu aprendi um monte. E aí, por que eu me senti enganada? Porque assim que eu terminei a faculdade, primeiro, Fernanda, você não é nada se você só for bacharel em direito. Primeiro, me falaram, já me tacaram esse balde de água fria. E aí eu me dei conta, ops, é verdade, eu não sou nada se eu só tiver feito bacharel em direito. Aí eu tenho que fazer concurso público, eu tenho que fazer OAB, eu tenho que fazer um mestrado se eu quiser dar aula, eu tenho que fazer alguma coisa a mais, porque só a faculdade em si não basta. Não basta, né? Aí eu falei, uau, que absurdo, né? Não era isso que eu imaginava. Aí o que aconteceu? Segundo,
Fernanda, você decidiu ser advogada, então você tem que ser advogada civil, advogada empresarial, advogada criminalista. Você tem que ser advogada previdenciarista. Você não pode ser advogada generalista, porque aí os generalistas não servem para nada. Aí eu falei, uau, já outro balde de água fria. Gente, veja, a gente não tá aqui levantando uma bandeira fora especialistas, não gostamos de vocês. Não é essa a bandeira que a gente está levantando. A gente está levantando a bandeira de que você precisa se reconhecer no processo da sua vida. A vida é larga. A gente não precisa se limitar a ser uma coisa só quando isso não faz parte da nossa natureza. Então essa aula hoje é para trazer para você esse âmago, essa vontade, essa ira, esse despertar de que você pode sim viver uma vida maior do que o mercado, a sociedade quer traçar para você. E se você é feliz sendo especialista fazendo uma coisa só, seja feliz sendo especialista fazendo uma coisa só, mas não vem encher meu saco. Eu não te devo nada, entendeu? Então assim, o especialista, ele cabe numa caixa, ele é feliz numa caixa, ele mora numa caixa, ele é satisfeito, é pleno e ele performa muito bem. E quiçá não tivéssemos especialistas, o mundo seria menor do que ele é hoje. Então que bom que a gente tenha especialistas. Mas o problema é que hoje, pós-pandemia principalmente, chegou a nossa vez. É dada a voz a gente multipotenciais. Entendeu? Hoje, a skill, a habilidade mais aclamada pela sociedade, pelo mercado de trabalho, é a adaptabilidade. Quem melhor se adapta do que o multipotencial? Ninguém. O delay para o especialista se adaptar à nova geração do mercado, a audiência virtual, por exemplo, o delay é maior do que o delay do multipotencial. Entendeu? Esse delay é maior pro especialista do que pro multipotencial. Então agora é dada a voz a gente, a nós multipotenciais. E a gente tem que aproveitar esse momento para deixar a nossa voz sair. Ano passado, eu estava numa mentoria e com uma pessoa muito grande do mercado, ele era meu mentor, e aí eu estava cercada por especialistas. Mas eu estava deixando a minha voz sair, quem eu era sair. Sabe o que eu ouvi ao final da mentoria? A pessoa virou assim pra mim e falou assim, tomara que você se encontre. Eu falei, oi? Como assim, tomara que eu me encontre? Eu já me encontrei, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero, eu tenho intencionalidade. Para cada ação que eu faço, eu tenho muito clara a intencionalidade que eu tenho. O objetivo que eu tenho muito claro. Para você talvez não pareça que eu tenha, mas é intencional também que para você não pareça. Entendeu? Então, quando eu ouvi isso de uma pessoa que acabou de fazer uma imersão, que passou comigo ali 5 dias imerso, me ouvindo, vendo tudo que eu sou capaz, falar isso pra mim, eu falei, caramba, né? Isso é um julgamento que eu não fiz pra ele. Eu não fiz pra ele. Entendeu? Mas ele fez pra mim. Então eu falei, olha só que interessante, volta e meia as pessoas me acham perdida porque eu consigo performar em várias áreas da minha vida. A minha vida é larga, a minha vida é grande, a minha vida comporta advocacia, mentoria, palestra, presidência. Olha só, eu estou presidente de 2 comissões da OAB de Francisco Morato. Presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória. Teremos um congresso em dezembro, dia 3 de dezembro. Acabei de fechar a lista de palestrantes ontem. A gente vai ter um congresso. Sou presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Esse mês foi o mês de palestras virtuais.
que eu desenvolvi, e hoje, inclusive, tem uma à tarde, 5 horas da tarde, que fala sobre os direitos das pacientes com câncer. Eu recomendo que você venha, porque pode ser que você não tenha, graças a Deus, ninguém com câncer na família, mas você é advogado, então é interessante que você saiba os direitos, né? Porque vira e mexe a saúde é tolhida, né? E a gente viu o SUS ontem, enfim. Então, assim, presidente de OAB, né? Mais professora, eu lancei 2 cursos esse mês. O Advocacia Magnética, que é meu curso pago, que está com a matrícula aberta, inscrições abertas na bio. E o Advocacia Autoral, que é esse que eu estou há 9 dias já com vocês, trabalhando aqui, trazendo o meu melhor. Então, poxa, se para você fazer muitas coisas é muito, então não faça. Simples. Não faça. Mas se para você fazer muitas coisas é possível, então faça. Só, entendeu? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Não se prenda. Tudo bem, Luciana, Josi, Roberta? Não se prenda a ficar restrito na caixa que te colocam. Quando eu olhei aquela lista ali de direito civil, direito penal, direito trabalhista, eu falei, uau, eu posso ser tudo. Aí eu termino a faculdade e falo, popa, você não pode ser nada se você não tiver o complemento, o pós. Então, advogada, delegada, promotora, procuradora, juíza, professora, escolhe, mas só bacharelado, 0, não é nada, é nheca, né? Aí depois vem a segunda fase que fala assim, ok, você vai ser advogada, então escolhe uma área. Porque a segunda fase você tem que ter uma área só. Então escolhe uma área. Gente, caramba, né? Caramba. E aí assim, o que é o multipotencial? O multipotencial é aquela pessoa que gosta de uma coisa, se aprofunda naquela, mas não acaba em si mesma. Ela tem outras complementariedades. Aí a multipotencial, ela pode se complementar. No meu caso, eu amo filosofia, eu amo psicologia, eu amo direito. Então uma coisa vai se complementando à outra. Isso faz de mim uma mentora para advogados, uma mentora de vida, né? Diferente de várias outras pessoas que tem aí no mercado. Por quê? Porque diferencial competitivo é aquilo que te faz único. Diferencial competitivo é aquilo que te faz único. Eu demorei para entender que o meu diferencial competitivo era isso, era eu gostar de muitas coisas. E aí tem o multipotencial que vai, se aprofunda, esgota aquilo. Sabe? É como se fosse uma terra mesmo, que ele vai lá, planta, nasce, depois a terra para de produzir, e ele abandona aquela terra e vai embora livre, leve, solto, com a alma limpa. Sabe? E tá tudo bem. Então a gente tem principalmente esses 2 tipos de multipotenciais. Mas nenhum desses 2 tipos de multipotenciais são multitarefas. Então, ontem, como foi o meu dia? Ontem, eu fiz uma petição que eu precisava entregar. Então, eu terminei essa petição. Aí, eu acordei 6 horas da manhã, fiz essa petição que eu precisava terminar. Terminada essa petição que eu precisava terminar, distribuí, já protocolei. Depois, entrei na live com vocês, fiz 1h30 de aula. Depois, fiz a organização do congresso, já mandei para a seccional da UAB, fiz a organização do congresso. Depois, fiz a organização de uma rodada de entrevistas que a gente vai fazer aqui em Francisco Morato, com os candidatos, já dia 5 de novembro. Fiz essa relação, fiz o ofício, já entrei em contato com as pessoas que tinham que entrar em contato, já falei com a direção, já organizei tudo, já tá tudo pronto, é só a gente assinar e mandar rodar, porque já é dia 5, semana que vem. Depois me preparei, brinquei com a minha sobrinha, e aí eu postei aqui no stories anterior,
que a minha sobrinha pintou minha parede. Estou lá eu trabalhando linda, quando vou ver minha sobrinha lá, tia, vem ver. Aí quando eu fui ver, minha sobrinha só desenhou toda a parede, só, né? Enfim, ela tem 4 anos, ela pode fazer isso, ela tem liberdade poética, né, pra fazer isso. Pintou toda a minha parede, eu entro na brincadeira, a gente brincou. Depois que eu brinquei com a minha sobrinha, fiz a live à noite com a OAB Coach Jurídico, com a minha querida Maria Olívia. Fiz a live com ela. E depois ainda finalizei o tema de hoje, os estudos, né? Porque eu trago um monte de escritas, eu me preparo para a aula de hoje, eu não chego aqui de gaiata e abro a live, né? Não faço isso porque ser multipotencial não é ser irresponsável. Então, todos os rótulos que colocaram em mim de perdida, pato, irresponsável, não sabe o que quer, fica pulando de galho em galho, não termina o que começa, todos esses rótulos eu vou derrubando. Eu vou derrubando com o meu resultado. Entendeu? Que cala a boca de pessoas críticas o seu resultado. Sempre. Pra tudo, tá? Então, o que cala a boca do crítico que fica lá, do hater que fica ali falando o seu resultado? E aí eu já peguei várias pessoas que depois de me criticar, me conheceram mais, elas viram pra mim e falaram assim, mas como que você consegue? Gente, não é um superpoder, sabe? Eu não sou Einstein, não sou. Eu sou bem mediana, na verdade. Sabe como eu consigo? Se organizar direitinho, todo mundo consegue. Se organizar direitinho, todo mundo consegue. Na hora que eu estava fazendo o congresso jurídico, o congresso de oratória e comunicação assertiva, que vai ser agora dia 3 de dezembro, quando eu estava organizando esse congresso, minha cabeça estava só no congresso. No tempo, quantidade de palestrantes, a forma que eu ia fazer, o jeito, como eu vou fazer o aquecimento. Eu estava no hiperfoco do congresso. E aí, qualquer distração, ruído que vinha, eu simplesmente respeito, porque é a minha natureza ser inquieta, e aí eu anoto. Mas eu falo, olha, vou te anotar, porque você é importante, mas fica aí. Então, enquanto eu estava planejando o congresso, vinha sim ideia da próxima tarefa, que era organizar a rodada de entrevista. Vinha, e eram ideias boas, mas eu não vou me distrair e ficar olhando, rodada. Não, eu vou entender como eu funciono, e aí eu vou escrever o que eu tive de ideia, e vou deixar lá e vou voltar para o hiperfoco. Então, a nossa cabeça especialista multipotencial, sim, se distrai, porque o especialista também se distrai, mas só que ele não respeita a distração que ele tem, e aí ele vai lá e engessa, ele vai lá e cala a própria boca, ele vai lá e silencia o seu porquê, o seu próximo passo. Ele silencia, porque ele nem entende o que está acontecendo. Entendeu? Então, quando a pessoa vira pra mim, depois de me hostilizar muito, porque eu sou perdida, porque eu não termino, porque isso, porque aquilo outro, aí eu vou lá e dou o resultado e eu calo a boca dela, ela vira pra mim e começa a me admirar, ela fala assim pra mim, como você consegue? E aí eu explico, método. Gente, é método, entendeu? É autoconhecimento e aplicabilidade. Se você não praticar, você não vai aprender. Por isso que eu falo, a gente está 9 dias. Quem aplicou todas as aulas, todos os exercícios que eu passei em cada uma das aulas, e pelo menos um exercício eu passei em cada uma das aulas, quem praticou todos os exercícios, hoje está outra pessoa. Hoje, efetivamente, é outra pessoa. Não é aquela que começou, sabe? É outra pessoa. Mas como é que você se reconhece no processo? Se você parar, silenciar todo o resto e começar a ouvir a si mesmo. Aquele clichê, né? Ouve o seu coração. Tá fazendo sentido isso? Vocês estão entendendo? A Josi, Luciana, a Roberta, a Luana, sejam bem-vindas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
Quem aqui se reconhece multipotencial? Quem aqui sabe que tem uma voz aí gritando para sair, que quer sair, batendo, que quer sair, mas que você vai silenciando o tempo inteiro? Quieta, menina, quieta, menina, não é o momento, não é o momento, não é o momento. Quem aqui sente isso? Quem? Você sente, Luciana? Pois é, pois é. Como é que você quer ser respeitada se você não se respeita, sabe? Mas, Fernanda, em que sentido? No sentido que, assim, você quer fazer tal coisa, mas você prefere deixar o outro decidir como você vai seguir. E o outro que eu falo é o mercado de trabalho, inclusive. Eu já fui para entrevista que o mercado de trabalho falava assim, mas... Gente, ó, eu tenho pós-graduação em Direito Civil, Processual Civil e Direito Empresarial, tá bom? Por quê? Porque sempre eu tentei me encaixar, porque apesar de ser empoderada desde sempre, esse empoderamento, ele traz solidão, sabe? Ele traz solidão. Então eu sempre tentei me encaixar. Aí eu fiz pós-graduação. Pior coisa que eu fiz na minha vida... Eu não digo a pior coisa, né? Porque eu obtive o conhecimento ali. Mas assim, foi uma perda de tempo, porque era um aprofundamento que a mim não interessava. Entendeu? Um aprofundamento técnico, teórico, que a mim não me interessa. Eu não sou teórica. Eu não consigo ser. Mas eu estudo. Entendeu? Eu estudo. Eu entendo que a teoria é importante. Então eu estudo. Mas eu não estudo porque o mercado manda estudar. Eu estudo porque eu sei que faz parte, na minha vida adulta, ter raízes, ter bases, alicerces sólidos para eu poder chegar e fazer o que eu tenho que fazer. Então, estudar é fundamental, sabe? Ter conhecimento técnico, teórico é fundamental, mas não acaba ali, não morre ali. Entendeu? Quando eu fui fazer as pós, por que hoje você fala assim, foi perda de tempo? No sentido de que minou mais a minha potencialidade. Porque eu fiquei ali 1 ano e meio estudando com profundidade coisas que eu não queria me aprofundar. Eu poderia estar usando aquele tempo para estudar outras coisas que me complementariam. Entendeu? Então, com o tempo, você pode descobrir em você como você funciona. Você é aquela pessoa que vai fazer aqueles mergulhos mais profundos, que vai estudar. O Tim Ferriss é essa pessoa. Ele faz aqueles mergulhos mais profundos naquela profissão. Exemplo do Tim Ferriss, ele fez podcast, e aí nesses podcasts que ele fez mais de 1000 podcasts. E nesses podcasts que ele fez, ele se aprofundou em conhecer pessoas, em conhecer comportamentos. E aí ele se aprofundou nisso, o que ele fez? Criou o livro, que virou uma bíblia, que é Ferramentas de Titãs. Ferramenta dos Titãs. Que é nada mais, nada menos do que várias pessoas mostrando a sua potencialidade. Multipotencialidade até. Então ele trouxe vários referenciais das pessoas que faziam várias coisas, que são bilionárias, que são bem-sucedidas, que não ficam numa coisa só, ou que ficam também, porque ali ele aceitou a diversidade, até para entender melhor, né? Ele não se fecha. A gente não se fecha. Entendeu? Eu aceito ouvir você e ver que você é 100% diferente de mim. Eu aceito isso sem me ferir, porque eu te respeito e eu entendo que você é um outro universo. Eu sou uma, você é um outro universo. Entendeu? Aí o que acontece? Ele mergulhou, fez o podcast, fez o livro, falou, não vou mais fazer isso. E ele simplesmente abandonou o podcast, abandonou o livro. Entendeu? Por quê? Porque ele se satisfez nele mesmo. Então, assim, por que o Tim Ferriss se aprofundou na visão de reconhecer
e de fazer sobre comportamento, sobre identidade. Por que ele fez isso? E depois ele parou? Porque ele entendeu que aquilo para ele bastava. Então, o que eu tô falando hoje para você? Quer ser especialista? Seja e seja feliz. Não quer ser especialista, quer ser generalista na advocacia? Seja e seja feliz. Não significa que você vai ser raso, né? Sendo generalista, você vai ser rasa. Você não precisa ser rasa, porque aí você dá aval para as pessoas que te chamam de pato. Você dá aval para as pessoas que te chamam de ai, não sabe o que quer. Então a gente não vai dar aval para essas pessoas. Por quê? Porque a gente vai fazer o que precisa ser feito para entregar o resultado que a gente quer. Então, sempre que você estiver fazendo algo, você precisa identificar qual é o seu porquê grandão, o que você quer efetivamente, como você se sente realizado efetivamente, para que aí sim você se empodere disso e faça o que tem que fazer. Sim? Olha só que interessante, quando eu falo assim para você, eu sou multipotencial e não me limito, eu tô levantando uma bandeira de que eu quero fazer algo que seja maior do que eu mesma. Mas não porque eu sou amostrada, porque eu quero aparecer, porque eu preciso do holofote, não. É porque a minha natureza é de ir fazer, mergulhar, resolver e depois deixar ir. Entendeu? Eu deixo para o mundo. Eu não me apego. Essa é uma característica que eu tenho. A minha pergunta para você é, dentre todas as características que você tem, que te nomeiam, que te classificam como multipotencial, e tem gente que nunca ouviu falar sobre multipotencialidade, né? Eu conheço pessoas que ouviram falar a primeira vez comigo, então tem gente que nunca ouviu falar. E aí, assim, quando a pessoa vira e fala isso pra você, o que você tem que fazer? Você tem que virar e falar, opa, Roberta, é muito triste ouvir isso e eu recomendo que você mude de terapeuta. Só, né? Porque, assim, para ela ser especialista é importante. Mas como terapeuta, ela teria que olhar para você e não olhar para ela. Entendeu? Então eu recomendo mesmo que você procure outra terapeuta, porque fazer terapia é importante, a gente se conhece melhor, a gente se gosta melhor, mas procura outra que vai te ouvir e falar com você, para você, e não dela para você, né? Porque tem terapeutas que falam dela, que esquecem que tá falando com o outro, né? Tá falando com ela, mas na verdade tá falando dela para você. E é muito natural, viu? Essa transferência. Às vezes a inexperiência do terapeuta, que também é uma pessoa, é muito natural que esse terapeuta fale, né? Isso. A terapeuta dela falou para ela escolher uma coisa só, uma área só, né? Se você conseguir focar nessa área só, ótimo. Agora, se você tá dispersando muito, comecei. Você viu o exemplo que eu dei de ontem? Ontem eu fiz o congresso, ontem eu fiz a rodada de entrevistas, eu fiz 2 aulas, né? Porque eu fiz a primeira aula minha, que eu passei ontem para vocês 1h30, e depois eu fiz 1 hora de aula à noite com a live com a Maria Olívia. Nesse meio tempo eu fiz a petição que eu precisava entregar também. Então, assim, por que eu consegui naquele dia de ontem fazer tudo isso, né? Porque demandou muito raciocínio, demandou muito conversar com as outras pessoas. Por que eu consegui isso? Porque eu tenho um método que eu criei que funciona. Eu chamo Produtividade da Vida Real, que inclusive eu ensino no curso de Advocacia Magnética, né? Que é como você se reconhece na sua vida para você praticar o que é melhor para você. O que é melhor para você? Já parou para ouvir? Então, assim, a terapeuta, que é aquela pessoa que você vai buscar para buscar uma ajuda, né? É como se você estivesse se afogando. Eu enxergo assim. Eu tô me afogando,
Aí eu estendo a mão, você me estende a mão e você fala assim, Fernanda, mas você não pintou as unhas, eu não posso te pegar, que pena. Eu entendo essa terapeuta como essa pessoa que vai olhar para minhas unhas e falar, ué, mas que pena, eu até ia te ajudar, mas você não pintou as unhas. Entendeu? É lamentável. Mas, enfim, é o tempo dela, é a característica dela, né? O que você tem que fazer? Se reconhecer, reconhecer a sua identidade, para você entender que, assim, ela é uma pessoa. E como tal, ela também tem as vulnerabilidades, as deficiências, as dificuldades dela, assim como eu tenho, assim como você tem, assim como todos nós temos. Entendeu? Então, se você conseguir fazer isso para buscar uma pessoa que te ouça com ouvidos limpos, sabe? Ouvido limpo. O que é um ouvido limpo? É aquele ouvido que é menos de mim e mais de você. Eu ouço o que você está me dizendo, mais do que eu estou ouvindo meus próprios ruídos, sabe? Então, se você conseguir encontrar isso, perfeito. Na multipotencialidade, às vezes, acontece isso. A pessoa, eu vou dar esse exemplo, eu não tô falando que seja ela, porque eu nem conheço essa pessoa, tá? Mas às vezes acontece isso. A pessoa tá numa profissão e como ela passou lá tantos anos fazendo o curso dela, ela é terapeuta, talvez não seja psicóloga, né? Se for psicóloga, então funciona assim. 5 anos de psicologia, depois ela vai lá e faz a especialização, né, na área que ela vai trabalhar. 5 anos. Sabe o que isso significa? Significa que se hoje ela descobrir que a psicologia não é para ela, ela perdeu 5 anos. Aí, o que eu descobri? Quando eu fiz as 2 pós-graduações, 1 ano e meio da primeira, pós-graduação civil e processual civil, e 1 ano da segunda, direito empresarial. Quando eu fiz as 2 pós-graduações, 2 anos e meio, quando eu fiz essas 2 pós-graduações, hoje eu posso falar, não é para mim. Hoje. Por quê? Porque eu passei por elas. Entendeu? Então hoje, como eu conheço e respeito a minha essência, eu posso falar, não é para mim. Agora, se eu ficasse só conjecturando, só pensando sobre, sabe o que ia acontecer? Nada, eu não ia conseguir fazer. Eu não ia conseguir saber. Eu ia ficar aqui só imaginando. Imagina. Aí hoje eu consigo, se eu quisesse, tá? Porque eu ainda atendo clientes empresariais, bem raramente, mas eu ainda atendo. Se eu quisesse simplesmente não atender mais clientes empresariais, eu poderia. E aí eu não ia sentir pesar nenhum em abandonar isso. Entendeu? Por que eu não ia sentir pesar nenhum em abandonar isso? Porque hoje eu reconheço que a vida é larga. Então o que eu gosto há 1 ano, eu posso não gostar mais daqui a 2 anos e tá tudo bem. Então se a gente pega essa terapeuta, por exemplo, e ela tá no lugar errado, ela vai fazer essa conta, 5 anos de psicologia, mais 1 ano de especialização. Meu marido não vai aceitar que eu largue isso para ir vender bolo. Eu conheço advogadas que bem-sucedidas na advocacia, que abandonaram a advocacia para ir vender bolo, para ir fazer artesanato, para ir fazer coach, para trabalhar só com coach, para trabalhar com música, para trabalhar com artes. Eu conheço profissionais que abandonaram a advocacia para ir trabalhar com outras coisas e eram bem-sucedidos na advocacia. Mas por quê? Porque o tempo da advocacia para eles acabou. Então, essa geração de agora, quem tem 20 anos agora, hoje, consegue entender isso que eu tô falando, de que assim, a vida não acaba em si.
A vida não acaba porque você decidiu uma profissão. Às vezes aquela profissão não é para você. Às vezes aquela profissão foi para você durante aquele tempo, mas acabou o tesão, acabou a vontade, você não quer mais. E tá tudo bem. Você pode. Eu te autorizo agora, com o poder que me cabe, eu te autorizo agora a decidir continuar ou sair. Mas tem uma condição. Você vai parar de reclamar. Então, vou repetir. Com poder a mim investido, eu te autorizo a ficar ou a sair. Mas tem uma condição nesse contrato que a gente firma agora. Você vai parar de reclamar. Então, se você decidir ficar, você vai fazer o melhor proveito daquela vida que você escolheu. Sendo especialista ou sendo multipotencial no armário, né? Sendo multipotencial enrustido. Ou sendo a sua multipotencial do jeito que você é. Se você decidir sair, você vai sair ou para mudar de profissão, ou para ficar, ou para conciliar, complementar outras profissões, mas de qualquer forma, a condição é para de reclamar. Porque quando você reclama, você clama novamente. Já reparou que quanto mais você reclama, mais aquilo se reverbera, mais aquilo volta para você? Ai, que dia chato. Acordei 6 horas da manhã, que dia chato. Aí, quando é meio-dia, meu almoço tá chato. Quando é 11 horas da noite, ai, que dia horrível hoje. E você não percebe, não se dá conta que esse dia chato só foi esse lixo total, porque lá no primeiro instante que você abriu os olhos, você já abriu com, mais um dia. E se, mais um dia, é a determinação de que você está reclamando. Então, por que eu senti isso, mais um dia? O que tá ruim aqui? E olha, quando a gente olha pra gente, quando a gente olha pra gente, a gente se surpreende. A gente se surpreende. Porque você olha e fala assim, eu não fui capaz. Pro bem ou pro mal, você fala, não fui capaz. Esse eu não fui capaz é um indicativo de que você ainda não se conhece o suficiente. Porque você não sabe até onde você pode ir ou não. Entendeu? Então, toda vez que você pensar, não fui capaz, olha e por que não foi capaz? Porque você não acreditava na sua potencialidade? Ou porque você deixou acontecer uma coisa que não precisava? Por que você não foi capaz? Decide e fala. Mostra pra você por que você não foi capaz. Entendeu? E aí, você vai perceber que assim, ouve a sua voz. Ouve. Então, quando a Roberta fala assim, eu não consigo escolher penal, eu gosto de penal. Gente, quem nunca foi numa delegacia, assim, quem nunca estudou, tem aí série, tem uma série americana agora, que é da vida real, de um crime que aconteceu lá, e é, assim, fascinante, fascinante. É triste, é pesada, né? Foi um crime. Mas quando você começa a analisar de fora, quando você começa a analisar o contexto e a possibilidade potencial, sabe? A possibilidade do humano pro bem ou pro mal, você começa a falar, uau! Entendeu? É fascinante não no sentido que você vai gostar do que você tá vendo. Não, mas no sentido de que você vai falar, caramba, as pessoas são capazes. Entendeu? Então eu quero que você enxergue hoje pra você, o exercício é esse, olhar pra você e ver como é que você tem acordado esses dias. Você tá acordando esses dias mais feliz ou mais triste? Quando você acorda, você fica mais contente, assim, com o dia que tá por vir, ou mais cansada? Se você estiver mais contente,
Escreve por quê. Ter gratidão, encher, inundar o nosso coração de gratidão faz o nosso dia ser melhor e a nossa vida mais próspera. Lembra? O mundo é generoso comigo. Se você acorda mais triste, mais cansada, olha assim e fala, ué, por quê? Lá no curso de Advocacia Magnética, eu faço um passo a passo de um rastreamento de hábitos. Então a gente faz lá o diário do sentir, a gente faz o diário da consistência, a gente faz um rastreamento de hábitos. Então quando você olha aquele hábito ali, você fala, nossa, 3 dias eu acordei triste. Peraí, eu tô no meu período menstrual, no meu ciclo menstrual, no qual os meus hormônios estão mais baixos? Não. Então por que eu tô mais triste 3 dias? Aí você vai investigar e descobre que você tá mais triste porque você não está mais feliz com aquela sociedade. Você está mais triste porque o seu colaborador não faz o que tem que fazer. Você está mais triste porque o seu pai não te incentiva, sua terapeuta manda você escolher uma área só. Você está mais triste porque você quer fazer uma coisa, mas está com medo, está com vergonha do que os outros vão pensar. Aí você enxerga, sabe? Quando você enxerga onde está o buraquinho, você consegue tampar. Se você não souber onde está o vazamento, você não vai resolver. Ele vai ser mais um vazamento que a propensão é de que ele aumente. Ele vai aumentar. Entendeu? Vai fazer o exercício? Fala pra mim. Se você vai fazer o exercício. Sim! O que a gente tem hoje? Que nós, como multipotenciais, nós somos adaptáveis, nós somos flexíveis, a gente não casa com a nossa ideia fixa, a gente ouve e aí a gente filtra e o que nos cabe a gente leva e o que não nos cabe a gente deixa passar. Tá? Então você aprende que você é adaptável, você aprende a lidar com o seu medo, a sua vergonha. Você aprende a lidar com isso e defende os seus ideais, defende as suas ideias, porque você é forçada todo o tempo pela sociedade a defender a decisão de ser multipotencial. Eu tenho que o tempo inteiro ficar provando o que eu posso fazer. Aí eu trouxe para você aqui um exemplo do que é multipotencial. O multipotencial é um canivete suíço. O canivete suíço, ele tem um abridor de vinho, ele tem um cortador de descascador, uma faquinha, né, que você usa para descascar laranja, ele tem um abridor de latas, e tem outros canivetes suíços que tem muito mais, tá? Serviços e utilidades. Esse é um canivete suíço que tem 3 utilidades. Ah, e ele é um chaveiro também, né? Então ele tem 4 utilidades. Entendeu? Quando você tem esse canivete suíço, quando você se enxerga como esse canivete suíço, você vai ver que você corta, você abre garrafa, você abre lata, você serve como chaveiro. Mas você é a melhor faca do mercado? Não, e você se contenta com isso. Você é o melhor abridor de latas do mercado, de garrafas do mercado? Não. E você se contenta com isso. Você é o melhor abridor de latas do mercado? Não. E você se contenta com isso. Fernanda, então esse é um brinde à mediocridade, a ser mediano? Não. É um brinde à sua autoralidade, à sua autenticidade. Você pode ser um canivete suíço, se você quiser, se você se preparar para ser. Se você quer ser o canivete suíço, então você pode ser. Aí você pode, olha, hoje eu decidi que eu vou ser a faca mais amolada. Eu vou ser a faca que corta tudo. Você faz um mergulho profundo na advocacia, por exemplo, e aí vira a melhor advogada daquele mês, daquele semestre. Entendeu? Ah, não, agora eu decidi que eu vou ser
a melhor professora do mundo. Aí você monta aulas, monta cursos que mais te satisfazem, que fazem a melhor aula do mundo. Veja, com método, com aprofundamento suficiente para você alcançar o resultado. Aqui não é um brinde à mediocridade, não é um brinde a ser raso, não é. É um brinde a você se reconhecer no processo da sua vida e se aceitar como você é e potencializar os seus, as suas características. É você reconhecer as suas características de inquietação, então você está sempre movido a desafios, movido a coisas novas. É você se reconhecer nas suas características de adaptabilidade. Então, hoje, por exemplo, você vê minhas lives, eu tô dando aula com esse fundo, eu tô dando aula com outro fundo, eu preciso disso, porque senão nem eu me aguento. Entendeu? Aí eu falo mais alto, aí eu falo mais baixo, aí eu mexo mais, aí eu mexo menos. É eu me reconhecer e me usar como instrumento da minha vida, para eu ter uma vida mais plena, mais gostosa, para eu gozar da minha própria vida. Entendeu? Ou você pode escolher ser uma tesoura. Tesoura essa sem ponta, tesoura essa que só corta papel. Se você quiser ser uma tesoura, ou seja, um especialista, você pode ser um especialista. Aí você só vai cortar papel, só vai servir para uma coisa só. Não tem problema, uma coisa não briga com a outra, elas se complementam. Porque esse canivete suíço não corta papel, essa tesoura corta. Então, ô tesoura, vem aqui que eu tô precisando de você. Tá bom, aí vai lá e te ajuda no que te falta. O que me falta hoje, por exemplo, eu não sou previdenciarista, eu não gosto. Eu não gosto da área previdenciária, eu não gosto do INSS, eu detesto ver a maneira como eles tratam o advogado, como eles tratam a sociedade, eu detesto. Então, o que eu fiz? Um voto de castidade, eu não serei previdenciarista. Aí, o que eu tenho que fazer? Os clientes pingam para mim na área previdenciária. Então, como eu não jogo dinheiro fora, como eu não deixo dinheiro na mesa e eu sou multipotencial, o que eu fiz? Oi, você é especialista em previdenciário? Sou. Ai, que maravilha. Posso te passar cliente se você me dá uma comissão? Pode. Pronto. Entendeu? Então, o meu escritório atende previdenciário. E aí, o que eu faço? A Fernanda atende? Não, eu passo para o meu colega. Eu passo para quem vai atender. Você tá entendendo? Eu reconheço em mim o que me faz brilhar os olhos e aí eu faço bem feito o que eu tenho que fazer. E aí o que não me faz brilhar os olhos, eu delego para quem sabe fazer bem feito, para quem gosta de fazer bem feito. E aí eu tenho parceiros que são multipotenciais como eu, que também fazem várias áreas, mas que tá com um pouco mais de tempo do que eu. Então eu vou lá e passo, olha, vara de família eu gosto de fazer, mas eu tô muito atribulada agora. Será que você pode fazer para mim? Aí a gente combina se vai ter reciprocidade de comissão, de honorários, ou se vai ter reciprocidade só de troca. E amanhã, um dia, quando ele precisar, ele me dá também. Você entende? A gente tem, na base da conversa e do reconhecimento da nossa própria essência, a possibilidade real de fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito não é o que o mercado fala, é o que você quer. Então, se você hoje, Roberta, quer ser advogada generalista, seja. Mas aí você tem que ser a melhor advogada generalista. Sabe por quê? Porque você sempre vai estar pagando um pedágio. O pedágio de ter que provar para o mundo que você é boa, independente de não ser uma coisa só. A gente sempre está fadada a pagar esse pedágio. É obrigatório pagar esse pedágio? Não, não é. Mas como nós somos bichos sociais, a gente quer pertencer. Se a gente romper de uma vez e falar,
eu sou assim e você que se exploda. Se você levantar essa bandeira com essa rispidez, você pode afastar muitas pessoas que são importantes para você. E não há necessidade. Entendeu? Não há necessidade. Porque ter resultado é algo que me satisfaz. Então por que eu não vou ter resultado? Eu vou ter sim. E se ter resultado me satisfaz e ainda pago o pedágio social, que seja, que eu tenha muito mais resultado. Entendeu? Então assim, se enxerga, e o exercício hoje é: veja como você tem acordado nesses últimos dias. Veja como você tem se enxergado nesses últimos dias. Reconhece em você como tem sido esses últimos dias. Reconheceu em você? Agora coloca em prática esse olhar distante, que é olhar como você tem acordado esses dias. E aí, por quê? Começa a investigar. Por quê? Entendeu? Aí assim, é brainstorm. Brainstorm eu falo que é vômito, né? É vômito. Quando você vai vomitar, você não escolhe. Eu vou vomitar lagosta, mas não vou vomitar o miojo. Não, você não escolhe isso, né? Era o contrário, mas enfim. Você não escolhe isso, você vomita tudo, não é verdade? A mesma coisa é o brainstorm. No brainstorm, você escreve tudo. É tudo que tá na sua cabeça. É tudo. Porque você tem que esvaziar. Esvaziou a cabeça? Aí você faz a terceira análise. A terceira análise é: nossa, mas por que eu lembrei da briga com a minha irmã se não tem nada a ver com o meu trabalho? Você consegue entender que você se surpreende? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Lu? Você consegue perceber que você se surpreende com a resposta que aparece ali? Você vai olhar e uma coisa que você nem estava se dando conta. Você brigou com a sua irmã faz 15 dias, mas ainda estava aqui. Ainda estava aqui. Mas você não ouvia. Sabe por que você não ouvia? Porque você estava muito ocupada com o seu trabalho. Porque você estava muito ocupada com seus estudos. Porque o seu namorado estava te consumindo. Você buscou ocupações. Você buscou ocupações. E o seu inconsciente, Roberta, é isso mesmo. Ele retém tudo que acontece. Ele retém tudo. E aí o nosso consciente vai fazendo filtros do que cabe e do que não cabe. E quando a gente não elabora bem o que está no inconsciente, ele volta. E ele volta assim. Ele volta assim. Entendeu? Ele volta. Então a minha proposta para você hoje é assim. Viu ali a briga com a sua irmã, que ainda tá martelando 15 dias depois? Liga para ela e fala: olha, irmã, você que tá errada mesmo, mas eu te amo e ponto, entendeu? Já que você não vai dar o braço a torcer, então já liga e quebra o gelo, brinca com ela. Você entende? Então, assim, eu até falaria assim: desculpa por eu estar certa, mas eu te amo e a gente tem que ficar de bem, ponto. Entendeu? Gente, deixa passar, deixa fluir. Deixa fluir. Para de ficar segurando, de ficar retendo, de ficar murmurizando, sabe? Ai, parece que fica murmurizando. Aí fica criando uma convenção, aí fica criando uma teoria da conspiração. Ah, não, mas me olhou diferente porque não me ama. Ai, mas não falou isso porque não, né? Ai, meu Deus, ai. Não, não. Não, as coisas são mais simples do que parece. Ou do que a gente desenha, né? Bem mais simples, bem mais simples. Mas aí a gente só consegue entender isso quando a gente se permite. Então a proposta da aula de hoje é essa: se reconheça, tire as cercas e os limites que impuseram a você, se aceita e primordialmente se respeita. Se deve respeito a você, não a ninguém. Não a ninguém. Se respeita. Começa a ouvir o que você está falando para você mesma, que aí as coisas vão mudar para sua vida. Ouve o que você está falando para você mesma. Por isso que esse exercício de ver como você vem acordando todos esses dias faz toda a diferença. Porque você vai começar a ouvir o que você está falando para você mesma.
Você vai começar a ouvir. E sabe o que acontece quando você ouve o que você está falando para você mesma? Tudo clareia. Tudo fica fácil. Você percebeu que eu dei um exemplo aqui? De que eu tava acordando chateada. Aí quando eu fiz o brainstorming, eu percebi que tudo não passava da briga com a minha irmã. Que eu já nem lembrava mais que eu tinha brigado. Mas que tava aqui, ó, ecoando. Bem silencioso. Sabe aquele barulhinho que você não identifica de onde vem? Gente, mas tem um barulho, mas não sei de onde vem, mas tem um barulho. Sabe? Já aconteceu com você? Comigo acontece direto. Tem alguma coisa, aí você fica olhando, buscando. Gente, então assim, silencia, que aí você vai saber descobrir onde está esse barulho. Mas isso se você silenciar todas as outras vozes. E esse silenciar as outras vozes é assim. Bom, tô ouvindo barulho de carro, tô ouvindo barulho de pássaro, tô ouvindo barulho de caminhão, tô ouvindo barulho da goteira da torneira, tô ouvindo barulho de cachorro, tô ouvindo barulho de uma live que eu tô assistindo. Então assim, silenciar é você colocar no papel todos os barulhos que estão ali. Porque eles vão ficando quietinhos, entendeu? Aí você vai isolando um a um, isolando, até que você... Caramba, hein? Então era esse o barulho? Aí você enxerga e acha o barulho que você nem imaginou que tinha. Porque você sabia que tinha um barulho, mas você não sabia o que era. Tesoura. Eu te respeito, eu te aceito como você é, mas eu não sou como você. Eu sou um canivete suíço. E eu me respeito, e eu me amo e me aceito como eu sou. E tá tudo bem. A gente pode viver no mesmo mundo, feliz e contente. Nós duas, felizes e contentes. Quando você precisar de ideias de criatividade, tesoura, me procura. Quando eu precisar de especialidade, de atenção mais detalhada sobre um assunto específico, eu te procuro. E aí a gente caminha lado a lado, feliz e contente, nós duas juntas. Nós duas juntas, sempre. É assim que a vida tem que ser. Porque somos animais sociais e a gente não tá aqui para brigar, a gente tá aqui para se amar, para viver o máximo que a gente pode viver da nossa vida infinita de possibilidades. Ok? Então, muito obrigada! Fico muito feliz com vocês aqui. Espero vocês nas próximas. Beijos, Roberta, Luciana, Raquel, beijo, gente. Reverbera comigo. Tchau!